A gravação. Então vamos lá. Primeiramente, boa noite a todo mundo aí. A grande maioria a gente já se conhece de outras chamadas de vídeo, né? Não sei se tem alguém novo aí que eu não conheça, mas bem-vindo aí. Obrigado por escutar essa pessoa aqui que vai tentar apresentar uma ordem de leitura que sai um pouquinho do que das pessoas têm em comum de começar. Vamos começar pelo Hobbit, Senhor dos Anéis, Silmarillion, ler o livro todo, né? E aí você vai pegando os contos, vai pegando os outros livros, né, de textos de estudo, e eu acabei montando uma leitura de acordo com o que eu conhecia. Do jeito que eu ia lendo, eu ia tentando montar uma ordem na minha cabeça que fizesse algum sentido. Então, meu nome é Fabiano, né? Eu moro no interior de São Paulo. Hoje eu moro na cidade de Paulínia, mas fui criado na cidade de Campinas. Não sou estudioso de Tolkien, não sou acadêmico, não tenho nenhum tipo de formação, sou apenas um leitor entusiasta que gosta das obras dele. Só isso. Conheci a obra, como muita gente, através dos filmes, né? Foi pelos filmes no cinema que eu sou um pouco mais velho aí que a grande maioria, eu tive contato a primeira vez com a obra de Tolkien, né? Através da Sociedade do Anel, no primeiro filme, né? Saí do cinema um pouco decepcionado. Para mim, tinha que ter final aqui. E acabava assim, de repente. Depois, teve As Duas Torres, eu não fui no cinema assistir. Aí um amigo meu falou, Fabiano, vamos assistir aqui, tem esse filme, Retorno do Rei. Aí que ele já conhecia um pouquinho mais, que me explicou, são livros em sequência, né? São filmes em sequência, trazendo toda a história. Aí foi que eu fui começando a entender um pouco mais. Mas ali, naquele momento, eu era jovem, não me despertou interesse em ler. E depois disso, esse meu amigo comprou o livro na antiga livraria Saraiva, aquele livro único, né, do Senhor dos Anéis, aquele que tem o Gandalf na capa, e ele me emprestou, e foi ali que eu tive o primeiro contato com a leitura de Tolkien, isso em 2002, acredito que tem gente aqui que nem nascido era, sabe? E li o livro, deixei para lá, não fiquei... Pode falar, Paulo? Desculpa, eu ia escrever boa noite. Desculpe o atraso. Não tem problema, não. Vamos lá. Aí eu li o livro, mas não me chamou tanta atenção assim naquela época, eu era jovem, não tinha tanto tempo. A vida vai passando, a gente vai ficando mais velho, casei, tive 2 filhos, e em 2012, perto de sair os filmes do Hobbit, eu ganhei do meu cunhado a versão estendida dos filmes do Senhor dos Anéis, e eu assisti, aí eu fiquei fissurado no negócio, muito mais do que eu tinha ficado quando assisti os filmes, quando eles saíram no cinema. E eu assistia uma atrás da outra, aí eu falei, eu vou ler esses livros aí. Aí fui, não tem essa quantidade de informação que a gente tem hoje, né, para ir atrás de informação de como ler, como fazer. Eu fui lá e comprei o livro do Hobbit, comprei o Senhor dos Anéis, comprei os Contos Inacabados e comprei os Filhos de Húrin e o Silmarillion. Fui lendo, né, li o Hobbit, para saber o que acontecia depois do primeiro filme, que era a grande dúvida minha. Aí li o Senhor dos Anéis, aí eu li o Silmarillion. Quando eu terminei de ler o Silmarillion, eu falei, isso aqui não é para mim não, gente. O que é isso aqui? Eu não sabia nada da obra, nada, completamente cru. E diferente de hoje, que tem grupo, tem site, tem canal no YouTube, naquela época não tinha nada. Você tinha o fórum da Valinor, eu acho que até que o Reinaldo já escreveu alguma coisa lá, mas você não tinha acesso às informações que você tem hoje, para fazer busca, para pesquisa, gente para conversar. Então era um pouco mais difícil. E aquilo me desmotivou de tal forma, e eu acabei não lendo mais, né? Deixei de lado os Contos Inacabados, deixei de lado os Filhos de Húrin, até lacrado, inclusive que era da Martins Fontes.
tempo passou, né? Aí mais para frente eu acompanhava muito o início do Tolkien Talk, do César e do Sérgio. Foi o canal, assim, pelo menos no Brasil, que teve uma relevância muito grande. Eu adorava aquele mundo, mas eu já não tinha paciência para ler. Então, eu tentava entender através das explicações dele. Aí voltou a série, apareceu a tal da série, eu gostava muito do mundo. Eu lembro que saiu uma sessão em São Paulo, se não estou enganado. Foi em São Paulo, eu não lembro se foi 2012 ou 2013, que iam passar os 3 filmes das versões estendidas e o primeiro do Hobbit. Eu fui nessa sessão, passei o dia no cinema. Passei o dia, um atrás do outro, assim, foi muito legal, muito louco. E aí, ali em 2012, saiu a primeira temporada do filme o filme não, da série do Senhor dos Anéis, né, dos Anéis de Poder, e eu assisti, mas aquilo não me deu gatilho com vontade de ler. Quando chegou a segunda temporada, alguma coisa me dizia, Fabiano, você precisa ler esses livros. E aí me deu gatilho, eu já sabia, por intermédio desses vídeos que eu assistia na internet, que tinham outros livros que tinham sido publicados, né, a respeito do Legendário, e eu queria me desvencilhar um pouco disso aqui, ó, celular. Eu queria diminuir a quantidade de tela que eu fazia. Eu falei, nada melhor do que ler. Gostei da série, mas aqui não é o momento da gente discutir isso. E aquilo me deu gatilho de comprar. Falei, a hora que acabou a série, eu fui na Amazon e comprei todos os livros disponíveis do Legendário, focado no Legendário. Comprei todos. E aí eu falei, bom, vamos começar a ler. Não, é verdade, mesmo. Comprei tudo. Fui lá, chegava um, comprava outro, chegava um, comprava outro. Minha mulher falava, meu, isso aí vai ficar pegando poeira, vai servir até, que foi a discussão no grupo, de decoração. Não, vou ler essa porra aí. E aí eu comecei a me inteirar de novo. Lá no passado eu tive algum contato com algumas pessoas no Facebook. Naquela época, o Ronald era muito participativo no canal do Dragão Verde, do César. O César participava muito, o Sérgio participava muito, e tinha também o canal dos meus amigos do Valfenda, com o Raoni e com o Ari. O Raoni, acho que está meio distanciado da obra, mas o Ari está até hoje. Até hoje ele está num grupo que eu faço parte, ele publica coisa, e foi um menino que me ajudou muito para eu retomar as leituras, né? E aí eu falei, bom, vou dar uma pesquisada, ver como que eu vou ler isso aqui, porque eu tinha uma vaga lembrança do Senhor dos Anéis e do Hobbit, mas do Silmarillion eu lembro que eu tive muita dificuldade de ler naquela época. Então, nada melhor do que começar por esse livro aqui, ó. Foi o primeiro livro que eu li. A partir disso daqui, eu comecei a fazer... Opa, eles têm página no Instagram e tem página no Facebook ainda. O Ari que toma conta hoje. Então eu falei, eu vou aprender tudo desse livrinho aqui, porque esse daqui é o pai de todos. Se eu souber o que se trata isso, eu vou tirar de letra o resto. E aí o Ari falou, cara, começa por ele, se você acha que vai conseguir, mas eu não recomendo. Eu recomendo você começar pelo Hobbit do Senhor dos Anéis. Só que o Hobbit do Senhor dos Anéis, eu tinha lido, e até pelos filmes, você tem mais ou menos uma ideia na cabeça. Eu queria ler um negócio diferente. E aí eu falei, bom, eu lembro que eu preciso de mapa, eu sei que eu vou precisar de uma genealogia, e eu comprei o Atlas também. Então eu comecei direto pelo Silmarillion. Se quiser passar aí, Luan. E assim, essa foi até uma frase que saiu, porque foi até eu que escrevi isso daí, porque independente da obra, né, da obra não, da ordem que você lê, se você gostar de Tolkien, você vai se apaixonar. E aí você vai entender de qualquer maneira, seja lendo numa ordem cronológica, lendo numa ordem de lançamentos, ou uma ordem organizada por eras, que é a maneira que eu organizei essa ordem minha de leitura, ou mesmo intercalando livros, né? E aí eu fui estudando isso,
vi muitos vídeos na internet de outras pessoas que leram o legendário, e eu fui montando a minha ordem. Eu mesmo não li assim, mas hoje, se eu apresentar para uma pessoa que fala, olha, eu quero aprender, está muito baixo? Está me ouvindo melhor aí? Está todo mundo ok? Dá um joinha aí. Acho que você tem que aumentar aí, Thalia. Bom, vamos lá. Independente da ordem que você lê, eu acredito que se a pessoa se apaixonar pela obra, independente da ordem, ele vai entender a história. Ele vai montando aquela sequência na cabeça. Como assim, alto-falante? Ah, o dela ou o meu? Eu estou falando normal aqui. Ah, o dela, beleza. Voltando, independente da maneira que a pessoa lê, a ordem que ela lê, ela vai conseguir captar o que o autor está querendo dizer ali. Né? Então, eu acredito que a ordem aqui é o que menos importa. Mas eu criei uma que, para mim, fez sentido. Pode ser para um novato, pode ser para uma pessoa que está fazendo uma segunda ou terceira leitura. Acredito que dá para ler dessa maneira, mas você não pode ler esses livros achando que você está lendo gibi, achando que você está lendo uma bula de remédio. Não vai funcionar. Você tem que ler com atenção, fazendo anotações, com uma boa genealogia do lado, com um bom mapa para você ir acompanhando conforme os personagens vão andando. E não se preocupe em decorar. Tem muitos sites hoje, você faz busca, ele te dá atenção àqueles personagens. Muito Tolkien Gator. Converse com outras pessoas que estão lendo. Então a gente vai tirando dúvidas. E assim nós vamos captando aquelas informações e aumentando o nosso conhecimento da obra de Tolkien. Se quiser passar, Luana. Então essa aqui é a ordem que eu fiz, eu classifiquei como por eras, mas pode ser também cronológica, tá? Então aí são as eras, né, que Tolkien escreve em todo o seu legendário. Ah, legal, Ricardo. Volta lá, Luana. Então tem aí, ó, a música do Zainor, né, que a gente vai ver no Silmarillion. A parte dos anos das lâmpadas, né, que até o momento... Aqui eu vou usar minha colinha que eu não lembro direito. Peraí um pouquinho. Não preciso decorar isso, não tem sentido, ó. Então, nós temos aqui o ano das lâmpadas, né? Que é a partir da criação do mundo e a criação das lâmpadas, né? De Jormal e Irwin. E quando ela acaba, é justamente na quebra das lâmpadas, na destruição das lâmpadas por Melkor. Os anos das árvores, né? Que vem com a fundação de Valinor e a criação das duas árvores, Telperion e Laurelin. Ela acaba esses anos com a criação do Sol e da Lua. Os anos solares, né, que é o nascimento do primeiro Sol, que deu início à aurora, e ele está até hoje, né? Então, as eras, primeira, segunda, terceira e até a quarta era, estão dentro dos anos solares. A primeira era, ela começa com o nascimento do Sol, do primeiro Sol, e vai terminar com a queda de Morgoth, na Batalha da Guerra da Ira. E aí ele é enviado para o vazio, né? Segunda era, ela começa com a queda de Morgoth e termina com a derrota de Sauron após a Batalha da Última Aliança, que é o que a gente vê nos filmes do Senhor dos Anéis. Logo no prólogo ali, a gente já vê essa batalha. Terceira era, começa após essa batalha que Sauron é derrotado e vai terminar com a partida para o oeste de todos os portadores dos anéis. Aí o Sauron é derrotado novamente. E a quarta era começa com a partida dos portadores dos anéis para o oeste, né, para Valinor. E o fim é desconhecido. É a era que tem o domínio dos homens e é até hoje. Se quiser passar, Luana. Se alguém quiser fazer pergunta, para eu não ficar falando que nem um doido aqui, à vontade. Principal vantagem, né, da gente fazer a leitura
dessa forma por era, né? Você vai organizar as histórias em uma ordem cronológica e por assuntos. Você vai encontrar a mesma histórias em vários livros de todo legendário. Quem está lendo a história da Terra-média, eu sei que tem bastante gente aí que está assistindo que está lendo, você vai enjoar e vai repetir muito. A Quarta Era se passa após o reinado do Aragorn. Isso mesmo. É a principal desvantagem de ler por eras, é que você vai ter que intercalar livro. Muitas vezes você vai começar um livro, não vai terminar, e você já vai ter que começar outro. Então você tem que deixar marcadinho onde você parou, para você, a hora que voltar nesse livro, você continuar dali. E muitas vezes você vai ler e vai saber muitas vezes que você não lerá um livro por completo. E já vai ter que iniciar outro. Então a desvantagem também é que você vai ter que comprar tudo. Pelo menos grande parte para você continuar. William, não tem, tá? O que você vai achar, uma parte da Quarta Era, você vai ter nos apêndices do Senhor dos Anéis, que ela vai começar a partir do momento que os portadores dos anéis vão para Valinor, né? E vai ter também alguma coisa que o Tolkien escreve na História da Terra-média no livro 12, que eu ainda não li, mas ali ele escreve alguma coisa relacionada a essa Quarta Era, né? Que ele ia começar e ele abandonou. Tá? Quiser passar... importante, independente de como você for ler... Volta um pouquinho, Ana, desculpa. Independente de como você for ler, é recomendado o uso de uma boa genealogia, que eu já falei isso, né? E mapa dos locais. Se você comprar o Atlas da Terra-média, vai te ajudar muito. E genealogia, eu uso uma que um americano fez. Tá no Reddit, tem link. O cara fez a genealogia de tudo que você imagina. Já postei várias vezes no grupo isso, e é bem útil mesmo. Pois se alguém quiser, me pede lá que eu posto. Não. Pode ir, Luan. Meu, essa árvore é fantástica. Quando eu vi isso daí. Então vamos lá. O meu roteiro de leitura. A parte 1, né? São os que nós vamos ler o Silmarillion e os livros de Primeira e Segunda Era. Então vamos lá. Você vai começar a ler o Silmarillion, você vai ver o prefácio. Se você tiver a edição da HarperCollins, tem uma carta, acho que a carta é 171, se eu estiver errado, alguém me corrige aí. O Ainun Lindale e o Valaquen. É o início do Silmarillion, você vai ler aí. Quando você chegar na batalha, na Guerra da Ira, você vai parar. Porque tudo isso daí está relacionado da Primeira Era, do final da Primeira Era para trás. Aí você já vai começar a ler os livros individuais. Você pode pegar aí depois que você lê até o Valaquen, o Beren e Lúthien. Ele vai complementar o capítulo 19 do Silmarillion. Deixa eu pegar aqui, que agora eu não lembro o nome do capítulo. Acho que é de Beren e Lúthien. Capítulo 19. De Beren e Lúthien, é o mesmo nome. Depois, os Filhos de Húrin, ele vai complementar o capítulo 21 do Silmarillion. Aqui no Silmarillion está como de Túrin Turambar. É o livro dos Filhos de Húrin. Esse daí é um livro que tem começo, meio e fim. Então tem a história completa ali. Em Beren e Lúthien, não. Em Beren e Lúthien você já vai ver várias versões. Você vai ter poesia. Você vai ter versão que tem o gato Tevildo. Você vai ter a versão que tem no Silmarillion. Então ele é bem completinho. E o Christopher faz muitos comentários sobre esse livro. Não sei se o grupo já leu ele, né? Se alguém não leu, fica recomendado aí. Filhos de Húrin, que nem eu disse, é a história completa, né? A Queda de Gondolin. Ele vai complementar o capítulo 23 do Silmarillion, que é de Túr e da Queda de Gondolin. Ali você vai ter, acho que 2 ou 3 versões, são 2, eu acho, que você encontra até parte dela nos contos inacabados e na história da Terra-média. Só que aqui está organizado de uma forma muito legal,
que vale a pena a leitura. É um dos meus livros preferidos, porque eu gosto de treta, de briga, luta, porrada. Principalmente a primeira versão que o Tolkien escreveu, tem zilhões de Balrogs, dragões de fogo, pau quebra lá, muito diferente da história que está no Silmarillion. Você vai ver a batalha mesmo, o que aconteceu, o circo pegando fogo lá dentro da cidade. Depois de você ler esses 3 contos individuais, você volta para o Silmarillion, aí nós já vamos começar a ler a Segunda Era. Com o livro, volta no Silmarillion, você vai ler o Akallabeth, né? E dos Anéis de Poder e da Terceira Era. Você já vai ler a segunda e a terceira aí. Feito isso, você já pode ler A Queda de Númenor. Excelente livro. Excelente. Aqui, ó. Quem tiver, leia, porque o Brian Sibley, que é o editor desse livro, ele organiza o livro de uma forma que você vai ler tudo relacionado à Queda de Númenor dos Anéis de Poder nesse livro aqui. Fantástico. A série mesmo deveria seguir esse livrinho aqui, ó. A organização dele é fantástica. Ele pega a coisa do Silmarillion, ele pega a coisa da história da Terra-média, ele pega a coisa do Silmarillion, dos apêndices. É fantástico. Eu adorei. É um livro curto, ó. Sei lá, 300 páginas. 344 páginas. Não sei se todo mundo leu. Coloca. Depois eu vou procurar aqui porque está no meu celular. Me pede lá no grupo que eu mando. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Vontade aí. Só levantar a mão aí, pode falar. Não, fantástico, Guilherme. Esse livro aqui é animal. Então, esse livro aqui, ele vai complementar o que você leu no tópico 5, né? É o capítulo do Akallabeth e dos Anéis de Poder e da Terceira Era. É fantástico, fantástico. Vamos lá, vou chegar, Guilherme. Pode ir, Luana. Vou responder a sua pergunta. Terceira Era. Por enquanto, ó, eu não botei a mão ainda em Contos Inacabados. Tá? A gente vai ler O Hobbit, depois O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, depois As Duas Torres. Aí eu coloquei intercalando capítulos, mas eu vou deixar para o final da apresentação falar um pouquinho disso daí. E depois nós vamos ler O Retorno do Rei sem os apêndices. O único apêndice que nós vamos ler é o apêndice do conto de Aragorn e Arwen. Essa dica aqui, quem me deu foi o César do Tolkien Talk. Porque esse apêndice era para o Tolkien ter colocado no livro e ele não colocou. Não sei se o editor cortou, porque o livro já estava grande demais e ele não colocou. Então, você terminou o livro, você já vai direto para esse apêndice aí, o conto de Aragorn e Arwen. E o resto dos apêndices você não vai ler. Alguém tem dúvida até agora? Eu Pode fazer falar. só um comentário, Claro. agora, Fabiano, que em relação ao conto de Aragorn e Arwen, porque o Tolkien diz que era para entrar na história do Senhor dos Anéis. E o único motivo, né, porque ele também era muito metódico, e o único motivo que ele não colocou, e colocou nos apêndices, é porque a história do Senhor dos Anéis é para ser hobbitocêntrica. Então, o único motivo foi esse. A explicação que ele dá é: a minha história do Senhor dos Anéis deve ser hobbitocêntrica, e o foco principal é a história da santificação, ele coloca nessas palavras, inclusive, dos humildes, da santificação e do enobrecimento dos humildes, dos pequenos, e era para ser hobbitocêntrica. Mas ele mesmo admite que deveria estar no Senhor dos Anéis. Então, é interessante você falar isso, porque você chegou a uma conclusão que o próprio Tolkien falou, né? Achei muito interessante mas isso. essa conclusão aí, quem disse isso foi o César. Ah, foi o Mas César. eu não foi o César que falou, ó, não vamos ler os apêndices agora, leia o conto de Aragorn e Arwen, mas eu não sabia dessa explicação que você deu. Eu sei que
eu segui o que o César disse nessa daí, que eu achei muito boa. Porque, Legal. vai, muda o slide aí, é mais fácil. Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar, Ricardo. Deixa eu ver, abrir. Fala, gente. Boa noite. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Beleza. Fabiano, é só uma dúvida assim, tipo de, por exemplo, quando a gente fosse pegar o Hobbit lá, é recomendável, assim, você acha melhor a gente pegar o Hobbit puro ou se eu quiser eu posso pegar o Hobbit já pelo Hobbit anotado? Eu acho que é mais recomendável você ler o puro, cara. Porque se Beleza. é a primeira vez que você está lendo, você não conhece a história. Então é melhor você não colocar comentários ali. Deixar ele para ler Show. lá no final dos livros de estudo. É um estudo que o Anderson faz ali, né? Ele- Perfeito mesmo. eu acho melhor. Se Valeu. alguém tiver alguma outra opinião, né? Pode falar aí, à vontade. Beleza, valeu, man. Bom, vamos lá. Quem que perguntou dos contos inacabados? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quem que perguntou dos contos inacabados aí? Teve uma pessoa que falou alguma coisa. Se alguém tiver com o chat fácil aí, eu tô com ele fechado. O Guilherme escreveu aqui contos inacabados. Posso ler intercalando? Perguntando para você. Então, agora na minha sequência de leitura, você vai ler o Contos Inacabados agora. Porque, ó, pensa assim, ó, você já leu toda a história do Silmarillion, dos livros que falam da Primeira Era, da Segunda Era e os da Terceira Era. O Contos Inacabados nada mais é que um livro que ele complementa os apêndices do Senhor dos Anéis e complementa alguns textos de Primeira Era que você já leu nos livros individuais. Então, eu acho que o momento de a gente intercalar os Contos Inacabados é aqui, é agora, junto com os apêndices do Senhor dos Anéis, que por enquanto você só leu aquele outro. Legal? Então vamos lá. 1. Contos Inacabados. Segunda parte. A Segunda Era. A história de Galadriel, Celeborn e de Amroth, rei de Lórien. Eu acho que é o único momento, pelo menos do que eu li até agora, que Tolkien fala especificamente de Galadriel. Parece que ele escreveu isso no final de vida, né, Luana? Não sei se você tem essa informação. Pode falar, Wallace. Foi um mês antes dele morrer, ele estava escrevendo sobre a Galadriel. É por isso que ele não finaliza, né? Mais ou menos um mês e meio antes da morte, ele Tem começou umas, a querer tem umas escrever 3 sobre ou eles. 4 versões aí nessa parte dos contos. Isso, tem várias versões, é isso que o Alice falou, e tem várias versões da Galadriel, porque no livro ele dá, no Senhor dos Anéis, né, ele passa por alto na questão da personalidade dela. Eu gostei muito que você falou agora de ler os contos inacabados junto com os apêndices, faz todo sentido, Fabiano, todo sentido. Para mim Realmente, fez. nossa, Para mim fez. casando agora na minha cabeça, né, encaixou um quebra-cabeça, realmente faz todo sentido. Até porque, além dele estar mais maduro em relação à própria personagem que ele criou. O Christopher, ele no Contos Inacabados, ele fala, mas nas anotações, né, eu não entendi porque meu pai falou isso, né, da Galadriel, e agora está falando essa outra coisa, né, mas quando você lê o livro todo do Contos Inacabados, uma vez finalizado, né, a história do Senhor dos Anéis, você percebe até que ela tem uma personalidade da Primeira Era que é muito próxima ao que foi, não vou entrar no mérito da série, mas, mas é próxima do que foi o que a série colocou, né? Extremamente voluntariosa, orgulhosa, queria um poder para si, queria sair para reinar, que é o que ela faz, né? Ser rainha de algum lugar. E ele explica isso, é interessante porque casa também com esses escritos, quando Tolkien estava mais velho,
próximo da morte dele, como o Wallace disse, então com uma maturidade muito maior da personagem, em que ele diz que, na verdade, a Galadriel era uma penitente, e a redenção dela acontece, ela sempre orgulhosa, voluntariosa, com essa tentação de poder muito grande, e a redenção dela acontece quando ela recusa o anel. Estava na mão dela, praticamente. Né? Quando Frodo oferece para ela e ela recusa. Então, a redenção dela, em cada momento você tem um personagem com a sua própria redenção, a redenção dela é naquele momento. Então, eu achei isso muito interessante. Só para fazer uma pausa no seu comentário, achei bem legal. Não, tranquilo. Ó, o Adam fez um comentário aí, mas eu não consegui ler. Se você puder ir aí, Luana, comentando no chat, aí ele falou alguma coisa legal. Adam Cordeiro falou assim: estou lendo, quase terminando Contos Inacabados agora, e concordo muito com isso. É tipo uma expansão de cada nota e apêndice. Encaixa muito bem mesmo. Perfeito. E aí eu fiz essa organização, né? Então, depois dá para você ler o apêndice A, que é os Anais dos Reis e Governantes, os Reis Númenóreanos, exceto o Conto de Aragorn e Arwen, e depois ler também a Casa de Eor. Aragorn e Arwen você já leu antes, nas parte 2, então você não precisa ler aqui. Aí depois você já pula para o Contos Inacabados de novo, terceira parte, terceira era. O desastre de Campo de Lys, né, que é o momento que os orcs pegam o nosso amiguinho Isildur, né? Não vou contar tudo, não sei se todo mundo já leu o livro, mas é muito legal esse texto. E a amizade de Cirion e Eor. Cirion e Eor e a amizade entre Gondor e Rohan. Aí nesse texto vai explicar por que Rohan e Gondor um ajuda o outro. Por causa desse juramento. Aí você volta para o Contos Inacabados de novo, né? Você vai ler a Terceira Era, 4, né? A Caçada do Anel e as Batalhas dos Vals de Ais. A Caçada do Anel, de nome eu não estou lembrando o que é em si o texto. Se alguém lembra aí, quiser falar. E as Batalhas dos Vals de Ais, aquela batalha que teve... Pode falar, Ricardo. Essa Caçada do Anel aí retrata os planos de Sauron junto com os Cavaleiros Negros na pesquisa pelo Anel. Eles vão, passam pelos Campos de Lys, percorre a Terra-média toda antes de chegar no Condado. Você leu agora há pouquinho nesse livro, né? Então tá fresco na cabeça. Isso. E tem as batalhas dos Vals de Ais, aquela batalha que teve perto do Rio Ais entre Orthanc com o filho do rei Théoden, que ele acaba falecendo. Então aqui tem a batalha mais detalhes. Depois de ler isso daí, a gente já viu praticamente tudo de Gondor e Rohan nos itens 2, 3 e 4. Então agora nós vamos para os anãos, que até agora a gente não falou nada. Então nós vamos ler o apêndice A, o povo de Durin. Em seguida, eu coloquei aqui o Hobbit anotado. Mas se você não tiver o Hobbit anotado, dá para ler esse texto da demanda de Erebor, no item 6, pelos Contos Inacabados também. Por que eu coloquei do Hobbit anotado? Porque o texto está mais completo. Quem tiver aí pode pegar o Hobbit anotado e ler esse texto aí. Depois você já vai para os últimos, no finalzinho do livro dos Contos Inacabados, né, que é a quarta parte, os Druedain, os Istrin, as Palantiri, e nota sobre as traduções. Pode virar a página. Aí você termina com o Senhor dos Anéis. Aí você vai ler apêndice B, que é o Conto dos Anos, as árvores genealógicas, né, o calendário do condado, escrita e grafia, os idiomas do povo da Terceira Era, e nota sobre as ilustrações. Eu coloquei em vermelho o que eu acabo não lendo dos Contos Inacabados. É opcional. Se você quiser reforçar o seu conteúdo, dá para ler. Eu não li porque eu já li estes textos nos livros individuais, lá na parte 1. Então tem aí o Narn, né, em Húrin. A gente já leu o livro dos Filhos de Húrin, então eu achei desnecessário ler de novo, até porque você vai enjoar
de ler sobre Húrin na história da Terra-média. Você vai ler umas 5 versões disso ainda. E o texto é muito parecido com o que você vê no livro individual do que você já leu no Silmarillion. Então, esse daí, não vejo necessidade de ler, mas se quiser ler, não tem problema também. Aí tem no 11, né, que é Primeira Era 1, né, de Túr e sua chegada a Gondolin. Você já leu o livro individual da queda de Gondolin. Você já leu a história que está no Silmarillion. Aqui também não tem necessidade de ler, não. Porque você vai ler também de novo quando você chegar na história da Terra-média. 12. Queda de Númenor. Então você não precisa ler a Segunda Era inteira, que é a segunda parte. Tudo que tem aí nos Contos Inacabados, o Brian Sibling colocou neste livrinho aqui. Tudo. Por isso é importante ler isso aqui, porque está muito organizado. Você já vai adiantar muito sua leitura se você ler esse livro. Excepcional, muito bom. Recomendo. Então, Fabiano, quer dizer que nos Filhos de Húrin tem Aldarion e Erendes lá também. Tudo. Aqui, né? Você diz Massa. aqui. Tem. Isso. Tudo. Massa. Aqui tem Silmarillion, aqui tem História da Terra-média, aqui tem Apêndice do Senhor dos Anéis, aqui tem Contos Inacabados. Esse livro é fantástico, velho. Tem tudo. E ele organiza de uma forma muito, muito, muito didática e fácil de você ler. É por isso que eu organizei ler ele depois que você termina de ler os últimos 2 textos do Silmarillion. Já para você pegar aquele monte de coisa e abraçar e falar, bem, é isso aqui que eu preciso conhecer. Fantástico esse livro. Inclusive, Laís, coloca ele para a gente ler lá no clube, tá? Número 13, né? Aí eu coloquei aqui, né, que se você não tiver o Hobbit anotado, você pode ler A Demanda de Erebor pelos Contos Inacabados. Agora, se você tiver, leia do Hobbit anotado. Se eu não estou enganado, A Demanda de Erebor é o momento que o Gandalf encontra com o Thorin. Qual que é o nome lá da taberna lá? Nossa, eu estou lendo tanta coisa que eu já estou dando até branco. Fala aí, Ricardo, o nome lá da... Pode falar. Pônei Saltitante. Isso. Para você ver. Já tá Lá em Bree. Aí Mesma pousada do Frodo. Eles comentam porque o Gandalf tinha muito medo do Smaug ser utilizado por Sauron e causar mais destruição e mais transtorno para ele. Pode falar, Wallace. Pônei empinado na nova tradução. Pônei empinado, é isso mesmo. Pode virar, Luana. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer escrever alguma coisa? Quer falar alguma coisa? O Guilherme perguntou aqui, tem algo específico do início da Terceira Era sobre o Rei Bruxo ou apenas os trechos do livro mesmo? Aqui? Eu acho que não tem nada sobre o Rei Bruxo. Ele fala no geral. Aqui não tem nada de novo, gente. Tudo que tem aqui são livros que já foram publicados. Ele só organizou. Na Queda de Númenor. Eu não lembro de ter Rei Bruxo. Alguém que leu lembra? Wallace? Wallace também não leu. Vitor, cadê o Vitor? Não tem não. Mas não tem não. Ele só resvala nos Nazgûl e no Rei Bruxo só nessa busca do anel e quando ele cita a queda lá do reino de Arnor, que os reinos se dividem, Cardolan, Rhudaur, essas coisas, só isso. Fabiano, só uma dúvida. Quanto a essa questão que o senhor falou da Queda de Númenor, então esse é um livro praticamente que resume toda a história da Terra-média, falando? Ele fala muito da Segunda Era, né, que tem a Queda de Númenor em si, e dos Anéis de Poder. Como que Sauron saiu de Númenor e voltou para a Terra-média. Você não conhece a história ainda, ô Gabriel? Estou perguntando. Conheço. Então, aí vai ter muito também como que ele se entregou o Pharazôn, como que ele foi para Númenor. Eu nunca li ainda A Queda de Númenor. Tá. Mas você leu do Silmarillion, ou não, também? Li e não li, mais ou menos, né? Só dei uma destrinchada de anotações.
Mas É igual eu falei, o Silmarillion, esse livro aqui, ele é o principal, cara. Se você não entender isso aqui, você não vai entender boa parte do Legendário do Homem. Então, é porque são muitos nomes, né? Muitos. Então, pois é, por isso mesmo. Então, eu ainda estou nas anotações da elaboração. Isso já tem 10 anos que eu faço isso. E são muitos nomes. Cara, mas não se preocupe em decorar nome, não, viu? Não estou preocupado em decorar, não. É mais questão mesmo de voltar a estudar um pouquinho para justamente chegar nas outras histórias e entender de forma geral, né? Entendi. Ô, Paola, é o seguinte, os livros da história da Terra-média, você vai complementar o seu conhecimento que você tem da obra dele. Mas você só deixa para ele agora. Na parte 4, que é o que eu vou apresentar agora para vocês aí. Eu ainda não li todos. Eu li, são 12 livros, né? O 10, 11, 12, provavelmente deve vir para setembro sair. São os últimos 3. Eu li o livro 1, 2, 3, 4. Estou começando o 5. E li também já o 6, 7, 8 e o início do 9. Tem bastante gente, tem vários amigos meus que estão lendo também. Eu ainda não acabei de ler tudo. Mas eu tentei organizar também. Dá para fazer uma organização aqui por era, como eu me propus a fazer a organização da leitura. Então vamos lá, ó. Primeira Era, né? São os livros da Primeira Era, os Contos Perdidos 1 e o livro dos Contos Perdidos 2. Pode perguntar. Os livros que vão sair são os últimos 3 livros da história da Terra-média. O Anel de Morgoth, A Guerra das Joias e eu acho que Os Povos da Terra-média, se eu não estou enganado. É o livro 10, 11 e 12. Beleza? Vamos lá. Os livros da história da Terra-média eu também dividi por era, tá? Então a gente tem o livro 1, 2, que são os primeiros escritos de Tolkien, principalmente naquele início do Silmarillion, da música, como que ele criou a Ada. Aí ali você vai acabar vendo que os Maiar são filhos dos Valar. É muito louca a história. Ali ele estava possesso para escrever. É um livro muito legal de ler. Eu adorei, de verdade. Aí o Wallace também leu, gostou. Aí o livro 3, As Baladas de Beleriand, são livros de poemas. Quem tem dificuldade vai sofrer aqui. Tem o poema dos filhos de Húrin e tem o poema... Qual que é o nome, Wallace? Me ajuda aí. É de Beren Lúthien, ele tem um nome... Túrin, não é do Túrin, falou aqui? Mas tem um nome lá. As Baladas de... Como é que é o nome dele? Eloana, vai, dá um sopro aí. Eu não lembro. Deu branco. Não é o Narni e Húrin, não? Não. Narni e Húrin, uma coisa assim. Peraí, deixa eu colar aqui. É as baladas de Leitan. Isso. Leitan é Beren Lúthien, tá perguntando de Húrin aí, não? Isso. Mas tem o Húrin e tem Leitan. Ó, tá aqui. As Baladas de Leitan é o de Beren Lúthien, exatamente. Aí. Eu acabei de ler, finalmente. De Leitan. Oi? Não, que eu acabei de ler, finalmente. É gigante. O que tem no livro individual não tem aqui. Aqui está muito mais completo. É imenso. Aí tem a formação da Terra-média, no livro 4, né? Aqui vai ter a primeira versão do Silmarillion. Você vai encontrar aqui nesse livro. E aí você vai ficar repetindo as histórias várias e várias vezes. Começa, volta tudo de novo, começa de novo, volta de novo. Então você vai ficar assim num loop eterno aí, lendo isso aí. Tem hora que você fala, de novo, outra versão, você até cansa. Mas se você se propôs a conhecer as versões, você tem que ler, não tem jeito. E haja anotação do Cristo, bem lembrado. Pode falar, Guilherme.
Esses dois livros da história da Terra-média, o livro dos Contos Perdidos 1 e 2, ele fica tendo diversas versões ou segue uma história só? Ele tem uma história só, nesse daí. Beleza. Perfeito. Mas é então. totalmente diferente da história que você conhece pelo Silmarillion. Entendi. Mas Não, não mas sei só se de ter você... uma história só, beleza. Eu não gosto quando fica várias versões, que aí que dá um Então, nó na cabeça mesmo. mas é isso que tá fazendo comigo. O que eu vou ter que fazer depois que eu acabar de ler? Vou ter que voltar a ler isso aqui, ó. Para saber o que ele deixou no final, porque ele já me confundiu tudo. Tem Imagina. versão que eu estou lendo agora o livro 5. Tem uma versão no livro 5 que é permitido os reis de Númenor irem uma vez na vida para Valinor. Olha que louco. Mas 2 amigos leram e não viram isso. Eu falei, tá escrito aí, ó. Pode ir uma vez na vida o rei para Númenor. E você fala, caraca, velho. Se você não prestar atenção, você come bola, passa coisa batida. Fala aí, Wallace. Então, é só para falar assim, nesses livros de História da Terra-média, boa parte deles, principalmente o volume 1 e 2, a gente vai ver lá o início do Tolkien lá pensando sobre o Legendário. Então a gente vai ver anotações iniciais, assim, Isso. de como ele imaginou que seria, entendeu? Que ele estava querendo criar uma história lá para as línguas que ele tinha inventado. Então muita coisa ali não vai ficar, não vai pro Legendário, oficialmente, né? E ele Mas ela não fica a vida repete os 2 inteira primeiros nisso. livros. Não, ele não repete. Mas é basicamente isso. A partir do segundo box, né? Que aí começa. Aí começa a repetição. E aí, é que nem o Fabiano falou, você vai ficar com a cabeça totalmente bagunçada, porque é muita versão, sabe? É personagem que muda de nome, entendeu? É lugar que deixa de existir, muda de lugar, localização, é mapa. A Terra no início era um barco, entendeu? Depois Tem ele vai umas mudando coisas pro. dessa aí. Era um É barco umas vivo. coisas assim muito louca, cara. É da hora. A Lua, o Lua era um barco também. Então, tipo assim, eu acho muito legal, principalmente o livro 1 e 2, porque você vai ter uma visão assim mais fantasiosa do Tolkien, do Legendário. Então é muito divertido ver. Eu acho bem legal. Aí a partir do segundo box começa a ficar repetitivo, entendeu? Só que assim, eu tô lendo assim que nem um doido. Eu tô lendo muito um em cima do outro. Eu acho que não é o ideal. O ideal é você lendo e digerindo, assim aos poucos. Mas como eu quero terminar até chegar sair o próximo box, tô acabando assim. Mas eu acho que esses livros, assim, o ideal é você lendo com calma, entendeu? Anotando. E depois você voltar lá e, como o Fabiano falou, e reler o Silmarillion. Eu vou reler. Depois que eu terminar, dar uma liberada na mente, assim, eu quero ler o Silmarillion de novo, porque como eu já visitei todos os livros, aí dá para você voltar na história e pegar aquela última versão e falar, puta, essa aqui é a que ele colocou. É mais fácil. Só para lembrar, eu selecionei aqui 25 livros. Só os livros que a HarperCollins publicou. Contando já com os 3 que vão sair agora em setembro. Acredito que seja setembro. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui o livro 5. O livro 5 a gente vai ler só a parte 2, né? Que é Valinor e a Terra-média antes do Senhor dos Anéis. Porque na parte 1 tem algo da Primeira Era. O livro 6 e o livro 7, que eu ainda não li. Se a Luana lembrar, quiser falar alguma coisa sobre esses livros, eu sei que ela já leu em inglês. São os meus favoritos. Então vai, diga aí. Chegou a sua vez. Não, na verdade, assim, para quem está interessado na parte mais filosófica, né, de cosmovisão de Tolkien, aqui ele explica muita coisa. Inclusive, né, um dos motivos que eu insisti até para o Fabiano fazer essa apresentação, porque, como ele disse, né, muita coisa passa batido. E o que um pensamento que é muito tolkieniano, que é essa questão de que toda repetição e tudo que vira robótico, ele acaba se tornando maligno, né? Automático.
E tá todo mundo aí comprando livro, dando uma ordem de leitura para os livros, e o Fabiano chega e faz essa ordem Maluca. totalmente diferente. E defende bem, né? E eu acho isso super interessante, porque você é aquele negócio, o ser humano tem essa tendência, eu já sei, aí já cria uma regra, pronto, botou numa regra, botou numa caixinha, para de ter o coração, né? Pensando aqui no que no Gabriel, acho que falou, tá lendo Silmarillion há tanto tempo, né? E eu fico pensando, porque se as pessoas seguem esse roteiro que foi muito difundido, né? E se tem uma mente que é mais de pesquisar, de entender o contexto, e não quer só mostrar a utilidade, eu já li o Silmarillion, eu já li o Senhor dos Anéis, eu já li o Hobbit, como se estivesse contando tudo aquilo que ele leu e não entendeu bem a história, o que o Tolkien quis dizer. Isso também não é muito bom, né? Até porque ele criou Tolkien, eu gosto de falar isso porque eu tento me policiar muito nesse sentido, né? Tolkien, ele tem essa frase que é muito legal, de que temos que amar o inútil, né? Voltar a amar o inútil, no sentido de sair dessa visão maniqueísta que nós temos. Tudo tem que ter o resultado. Então, eu vou ler esse livro para falar que eu sei, para falar que eu conheço, para escrever artigos, mas não. O que ele fala é que não é para ser assim, né? Ele criou uma língua totalmente inútil, né? Eu até tinha dificuldade com essa questão, mas o bonito é justamente isso, porque aquilo que você faz que não está condicionado a algum resultado, é o que você faz de forma totalmente livre. É onde você se aproxima mais dessa gratuidade, né, e dessa liberdade que quando você lê as histórias de Tolkien, que ele diz, né, que é o ponto máximo, é chegar na eucatástrofe. Por exemplo, Os Filhos de Húrin é uma história que é descatástrofe, né? Porque justamente o personagem, vamos ver Túrin, né? Ele está sempre fazendo algo, condicionando. Se não der certo, eu faço isso. Se não der certo, eu faço isso. Pouco tem dessa liberdade pura, né? Desse ato totalmente altruísta. Isso, a eucatástrofe, ela só surge quando você está nesse ponto que é totalmente livre, quando você não espera resultado. Quando você, por mais que seu intuito seja bom, né, mas que você não condicionou um resultado. E eu acho isso interessante porque eles falando agora da história da Terra-média, o Wallace, o Ricardo falou muito disso, né, agora também das várias versões, que você vê que para o Tolkien, ele realmente dá liberdade para os personagens, ele não se via como um narrador, mas um registrador. Isso na história da Terra-média fica muito claro. E nesses livros do final, e depois nos últimos livros, né, é claríssimo, porque se ele não dá liberdade aos personagens, que ele realmente que achavam que existiam, para você poder fazer com que a sua história seja o mais próximo da verdade, para que ela adquira alguma verdade, tem que ter a liberdade. E quando você lê a história da Terra-média e vê as várias versões, você vê que ele, diferente, por exemplo, de um autor que eu gosto muito, que eu já li todos os livros também do Game of Thrones, do Martin, ele é determinista. Do início ao final, você já sabe o que vai acontecer com o personagem. A maluca é maluca no início, vai ser maluca no final. O pobre coitado vai ser pobre coitado no início e no final. Ela estava prevista para ser guerreira no início e vai ser no final. Então, existe um determinismo, ele sabe onde vai chegar com os personagens, o Tolkien não. E eu achei isso fantástico. E quando vocês
principalmente Fabiano e o grupo dele, pegaram a história da Terra-média e começaram a trazer isso de volta. Falei, nossa, mas como é verdade que a gente precisa dessas pessoas que estão fazendo essa leitura total, que é difícil, né? Em tão pouco tempo, é até importante para a gente, porque pega vários aspectos que na nossa leitura cotidiana, ou terminando um livro, passa totalmente batido e despercebido. Mas como Tolkien não determinava, ele dava realmente liberdade para os personagens, como ele fez várias versões, você acha que o personagem era bom, sempre foi bom desde o início, mas seria mal, ele trocou, ou o contrário. Então, eu achei isso muito interessante. Só fazendo esse adendo para defender também essa forma que o Fabiano está colocando, porque agora, até com o lançamento em português, eu vou seguir esse método, eu vou ser cobaia. Tem várias pessoas que sabem muito, né? Que estão gostando bastante. O Wallace, tem o Ricardo, tem o Victor, mas eu vou ser a cobaia dele também, porque eu aprendi muito com eles seguindo essa metodologia. Eu tinha que retomar, e coisas que passaram despercebidas para mim, que eu achava que eu sabia, eu não sabia. Quando você leu isso, Luana? Isso tem uns 2 anos. Foi quando o Gabriel estava com 1 ano e meio, 2 anos, que era a época que eu ficava acordada a noite toda. Eu não conseguia dormir, ele tinha refluxo, passava a noite toda, foi quando eu li tudo. Quando eu comecei a ler, eu sou um cara que eu gosto de meta. Eu falei, eu vou ler o Legendário desse homem em 1 ano. Eu ia conseguir, mas infelizmente em abril eu perdi meu pai e fiquei 2 meses sem encostar no livro. Senão eu já tinha lido a história da Terra-média inteira, já estava, sei lá, de repente no cartas. Eu ia conseguir. Agora, vou tentar ler até dezembro, vamos ver. Mas eu sempre leio um pouquinho, se você for lendo todo dia um pouquinho, chegar no final você termina o livro. Eu pelo menos penso assim. Outra coisa importante de dizer é que esses últimos 3 livros que você falou, ele é o Silmarillion tardio, né? Ele escreveu eles depois que ele já tinha se entregue, já o Senhor dos Anéis já estava pronto. Então, de repente, a cabeça dele mudou para escrever o Silmarillion. Infelizmente, ele não conseguiu publicar. Consegui? Segunda Era, né? Depois que vocês já tiverem lido os livros da Primeira Era, da História da Terra-média, tem os da Segunda, né? Que é a Estrada Perdida, que é o livro que eu estou lendo. Não sei se o Victor está aí. E depois você já pula para o livro 9, né? Você vai ler a parte 1 da Estrada Perdida, que é referente à Segunda Era, e depois você vai lá para o livro 9, que você vai ler a parte 2 e parte 3, né? Que são os documentos do Motion Club e a submersão de Anadune. Se o Victor estiver aí, o Victor gostou muito da história. Quiser falar, Victor? Pode falar aí sobre. Falo. Vamos lá. Mas você quer que fale o quê? Porque assim. Fala aí sobre Dá um resumo aí dessas 2 partes aí que você falou que gostou tanto. Pois é, eu segui essa parte, eu segui a metodologia do Fabiano, dessa parte. Então, o que eu fiz? Eu li a Estrada Perdida no volume 5, tá? Eu me perdi na hora que eu fui pro volume 9. Porque no volume 9... Esqueceu uma parte. A terceira parte. A da Estrada Perdida? Não. No livro 9 você esqueceu a parte 3, a submersão de Anadune. Isso, exatamente. Quando eu terminei o Clube Noite, eu tinha que ter continuado. Eu voltei pro 5, né? Então, comi mosca aí. Tinha que ficar de olho na sequência. Mas são 2 contos sobre viagem no tempo e é completamente separado. Inclusive, assim, quem não leu nada de Tolkien e falou assim, vou ler alguma coisa sobre viagem no tempo, você pode pegar o volume 5, o volume 9 e ler esses contos, apesar de não ter terminado, né? Mas você pode ler e eles são muito legais. Para mim, tirando os volumes 1 e 2, tá? Os Pontos Perdidos, que foi o que eu mais gostei, eu gostei até mais que o Silmarillion. Estrada Perdida e o Clube Notion são
fenomenais. Dava um filme, Clube Notion daria um filme, tá? Mas é isso, eu acho que são duas histórias que o Tolkien, Estrada Perdida, ele começou em 1936, ele não terminou, ele parou por conta do lançamento do Hobbit, e o Clube Notion ele retomou quando ele terminou o rascunho, o primeiro rascunho de Senhor dos Anéis, em 1946, se eu não me engano, 45, 46, que ele terminou, e aí ele escreveu o Clube Notion, que é uma continuação do Estrada Perdida, tá? Mas é muito louco, tá? É coisa de maluco. Pra quem gosta de coisa bem diferente fora da curva, você vai se apaixonar nesses dois contos. É isso. Ó, tá top a apresentação, viu? Vou fechar aqui. Valeu. Pode falar, Guilherme. Guilherme? Pode falar, Wallace. Não, só complementando isso aí que o Victor falou aí, é muito legal, cara, esses contos. A parte do Clube Notion, assim, também, principalmente, ele vai conversar bastante com o Númenor, porque o que ele vai escrevendo ali, ele também vai aplicando com os contos da Segunda Era que ele vai construindo, e isso já também vai conversando também com os volumes 6 e 7 também, que daí vai afetando também a história do Senhor dos Anéis em algumas partes, sabe? Que ele começa a se debruçar sobre alguns assuntos de Númenor, sobre Sauron, e isso acaba refletindo bastante nessas coisas. E é interessante também umas partes que o Christopher também pega, que ele começa até a comparar até com o que o pai dele escreveu, que ele lembra de ter ouvido. Que tem coisas assim que ele ouviu do pai dele que não foi escrito, ou está escrito diferente. Que nem a parte do Ar-Pharazôn também, que os standards que ele usa lá também quando ele chega na ilha e tal. Então é bem legal. Eu achei bem interessante essa parte. E igual o Victor falou, daria um filme muito louco, cara. É muita loucura. Envolve filosofia, sabe? Nossa, para quem curte esses assuntos assim, é um prato cheio. Eu estou começando a Basicamente é ler isso. isso. Estou na parte 1, acho que eu li 30 páginas. Pode virar, Luana, o slide aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos lá. Terceira Era, da história da Terra-média, são os escritos, né, do Senhor dos Anéis. Então vão estar nos livros 6, 7, 8 e 9 na parte 1. São 4 livros para falar de 3 que foram publicados. Então, principalmente o Retorno da Sombra é um livro difícil de ler, porque igual o Guilherme falou que ele não gosta muito de voltar à história, isso aqui volta bastante. Acho que tem 6, 7 ou 8 versões, não vou lembrar agora, para ele poder sair do condado. É duro. O Wallace está Eu lembro sofrendo desse, aí. Hã? eu lembro desse teu aperreio. Toda vez que tu vinha no grupo chorar, meu Deus, de novo ele voltou. Eu lembro. O Wallace está lendo aí e está passando também. Acho que Nossa, acabou. O é Vitor também muito está lendo chato. ele. Nossa. Esse aí é complicado. Mas, basicamente, são os escritos, né, do Senhor dos Anéis. E ele vai colocando diversas versões. É legal porque você vê curiosidades, né? Você vê que o nosso amiguinho Frodo, na primeira versão, se chamava Bingo. O Aragorn era um hobbit, usava sapatos de madeira. Tem diversas curiosidades. É interessante para ler, mas ele não. Se você quiser começar por ele, como eu comecei a história da Terra-média por ele, porque eu terminei de ler o Senhor dos Anéis, né, os apêndices, o Contos Inacabados intercalando, e aí eu falei, vou começar por esse da Terceira Era, já matar a Terceira Era. Fiquei quase louco, porque repetia demais. Demais. E aí o último livro, né, que é o livro 12, é uma miscelânea de tudo. São os povos da Terra-média. Esse aí, junto com o livro 10 e 11, provavelmente em setembro nós já vamos ter ele em mãos. Pode ir, Luana. Agora, meu amigo, Guilherme Freitas, muita calma. Parte 5, livros complementares. Aqui não tem muita ordem, tá? Aqui não tem muita ordem.
aqui eu coloquei, listei uma ordem aí, mas não tem muita ordem. Eu vou fazer na minha leitura, eu acabar a história da Terra-média, eu vou começar pelo Natureza. Porque, por tudo que eu li, Contos Inacabados, para mim, é o volume 0 da história da Terra-média, e o Natureza da Terra-média seria o volume 13, ou se que aqui no Brasil não vai sair o índice. Aí esse seria o 14. Então são 12 livros mais esses dois, são 14 livros, na minha opinião. Eu vou ler o Natureza, só que aí já vem mais uma dica, eu nem anotei. Conversando com o César, o Tolkien Talk, um cara que eu converso muito, me ajuda bastante. Ele disse para deixar a parte 1 desse livro por último, que é onde envolve os cálculos, anos valiantes. Ele falou, meu, é maluquice. Tanto que o Hostetter, né? O Carl Hostetter, ele é um engenheiro da NASA. O cara é especialista em fazer conta, número. Então, deixa essa parte 1 por último. E aí você lê a 2, a 3 e deixa a parte 1 por último. Agora, aqui tem outra coisa que eu coloquei, que foi a biografia, apesar de não ser um livro escrito por Tolkien, a gente vai conhecer a vida dele, eu ainda não li, mas por tudo que eu já pesquisei, por tudo que eu vi, a única coisa que eu peço é que você leia a biografia antes de ler as cartas. Vai te ajudar bastante fazendo isso. Aí eu citei algumas cartas aí no item 2, vou falar agora. São as cartas do Legendário. 25, 27, 131. Porque quando eu fiz essa separação, eu queria ler as cartas do Legendário primeiro. Ele fala que o Bjorn é um homem. Então, tem diversas cartas. Se pesquisar no Google aí, você vai achar essas cartas separadas e o que cada uma delas fala, o assunto que ela fala. E depois você lê o resto das cartas, que é o item 4. E aí o item 5, eu coloquei o Atlas, né, da Terra-média. É um livro que a gente usa muito para consulta, mas tem muita informação lá dentro. Então, aqui não tem muita ordem nesses livros aqui. A única coisa que eu sugiro é que leia a biografia antes de ler as cartas do Tolkien. Pode ir, Luan. E aqui, a parte 6, eu li desse jeito, tá? Fazer a ordem de leitura do Senhor dos Anéis em ordem cronológica, intercalando capítulos entre os livros. Aí vocês vão falar, mano, o Fabiano enlouqueceu, ele ficou louco de fazer assim. Mas eu li assim e fez todo sentido. Porque se a gente pensar na história, livro 1 e livro 2, você pode ler na ordem que o Tolkien escreveu. Só que a partir... vamos lá, vamos voltar um pouquinho. A gente sabe que O Senhor dos Anéis é um livro único, certo? Para facilitar, na época, ele dividiu o livro em 3 volumes. Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Dentro de cada volume, nós temos 2 livros. A Sociedade do Anel tem o livro 1 e 2, As Duas Torres tem os livros 3 e 4, e O Retorno do Rei tem os livros 5 e 6. Livro 1 e 2, você pode seguir e ler na ordem que o Tolkien escreveu. Aí você começa a ler o livro 3 até o capítulo 4. Por quê? Livro 3 e 4 tem aquele momento da cisão, da separação da sociedade. Então, eu sempre gosto de pensar num mapa. Merry, Gimli, Legolas, Aragorn, Pippin, eles vão para o lado esquerdo do mapa. A divisão é o rio Anduin. Frodo, Gollum e Sam vão para o lado direito. O livro 3 trata da história dessa galera que vai para o lado esquerdo, e o livro 4 trata da história dessa outra turma que vai para o lado direito. Porque houve a separação. É mais ou menos o que o Peter Jackson fez no filme. Se você ler do jeito que o Tolkien escreveu, você vai saber
tudo dessa turma que foi para o lado esquerdo, até o momento que chega lá na Palantir, que o Pippin põe a mão, que aí o Gandalf coloca ele no cavalo e eles vão para Gondor, e depois você volta lá no início de novo, para você acompanhar a história do Gollum, do Frodo e do Sam. O que eu fiz? Eu intercalei os capítulos. Eu vi uma ordem de um usuário do Reddit e várias pessoas elogiando, eu falei, eu vou ler que nem esse doido colocou aí. E fez sentido para mim. Acho que o Ricardo leu assim, se quiser falar alguma coisa, Ricardo. Claro, sim, mano. Foi muito boa a experiência. Dá mais fluidez para a história, você fica mais assíduo a querer terminar a história, porque não tem aquele daí até o final, da parte, como vou pegar como o Fabiano falou, do pessoal que ficou na esquerda, para depois você voltar para o início do pessoal que foi para a direita. Mas aí também dá para encaixar os eventos, fica mais fácil você linkar os elementos da natureza, como a lua, como a chuva, fica mais fácil de você lembrar em que ponto a chuva estava para o pessoal do lado esquerdo e que ponto a chuva estava para o pessoal do lado direito. Mano, essa ordem é fenomenal. Muito boa, eu recomendo muito você ler essa. A parte que me explodiu a cabeça foi o momento do Nazgûl. Aquela parte lá na travessia dos pântanos, se vocês lembrarem do livro, vocês vão ver que o Frodo, o Sam e o Gollum se escondem, que tem um Nazgûl sobrevoando. E lá da turma que está do outro lado do rio, eles veem esse Nazgûl indo até Orthanc para falar com Saruman. Você vê no capítulo seguinte acontecer isso. É muito legal. É muito legal. Quando você lê do jeito que está escrito, você não percebe que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. É muito legal mesmo. O livro, pode virar, Luana. O livro 5 continua da mesma forma, e o livro 6 também. A partir do capítulo 3 do livro 6, você pode ler na ordem. Eu achei interessantíssimo ler dessa forma. Tem gente que não gosta. É um desrespeito, o cara não escreveu assim. Eu achei diferente. Eu li e não tem nada que me fala, putz, eu precisava saber disso antes do que aquela outra coisa. Então, para mim, fez todo sentido. E a terceira vez que eu li O Senhor dos Anéis foi a primeira vez que eu li assim. Ricardo está aí, de prova, ele leu assim também. Se alguém mais quiser ler, só pedir a apresentação, tem a ordem que foi feita a leitura. Pode ir, Luana. E muito obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguém quiser dizer, pode abrir o microfone e dizer alguma coisa. 1h20, está ótimo. Eu vou falar só um pouquinho aqui, mas não é dúvida não, mano. É só parabenizar e agradecer, porque foi uma apresentação muito top. Obrigado. E eu fico maravilhado e agradecido por fazer parte do convívio de vocês, porque é onde eu aprendo muito, tá ligado? Antigamente eu só lia e ficava só com o meu entendimento e ficava por isso mesmo, mas as discussões que vocês trazem, a partir do momento que eu entrei no grupo que o Fabiano faz parte, mano, meu conhecimento cresceu bastante. Eu agradeço muito a vocês por isso. Valeu mesmo aí, Fabiano. Apresentação fantástica. Pode falar, Paola. Também agradecer a apresentação, que foi ótima. Não tinha pensado em fazer a leitura dessa forma cronológica, mas parece que me dá a impressão que faz todo sentido para a história. Outra coisa, você fazia a anotação conforme você lia? Como é que você fazia as suas anotações? Esquema? Como é que você destrinchava o texto? Vamos lá, eu vou falar sobre o Silmarillion, que foi o primeiro livro que eu li. Eu acho que é o que a grande maioria tem dificuldade devido à quantidade de personagens. Eu lia um capítulo, vamos dar o crédito à pessoa que é de direito. Ia para um canal chamado Projeto Tolkien e assistia o capítulo dele, indo trabalhar no carro, ele falava do que eu tinha acabado de ler. Isso ajudava a fixar o conteúdo. Eu achei muito legal.
Então eu li o capítulo 2 e assisti o vídeo dele. Eu li o capítulo 3 e assisti o vídeo dele. Eu demorei quase 40 dias para ler o Silmarillion. Eu acho que um dos livros que eu mais gastei tempo para fazer essa leitura. E eu ia tirando muito print. Eu não anoto nada nos meus livros. Tem gente que gosta, eu não faço isso. Eu tirava muito print das genealogias, de quem se relacionava com quem que fez a tal da Marcha dos Elfos. Porque, como eu tinha lido isso há mais de 10 anos, para mim foi um livro inédito. Do zero, eu comecei a ler de novo. Bom, mas eu não fiz anotação. O Wallace está lendo, ele está fazendo umas anotações diferentes. Se quiser falar, Wallace, a maneira que você encontrou aí que te dá dando resultado? Então, quando eu comecei a ler, eu era totalmente perdido. Comecei com o que tinha ali lançado, né? Na época era pouca coisa, né? Eu queria comprar tinha acabado de lançar os livros pela HarperCollins, aí eu fiz aquela leitura tradicional, mas eu não anotava e eu acabava tendo muita dificuldade, porque o meu problema é nome e datas. E aí tem personagens ali que você tem que saber o nome, né? Personagens chaves ali, personagem chave na história, né? E, por exemplo, Tingo, né? Melian, Beren, Lúthien, são nomes que você tem que saber. Então, o que eu comecei a fazer que me deu resultado é que eu não gosto de anotar no meu livro também. Eu tenho esse problema, porque eu não gosto de riscar, de rabiscar, eu não gosto. Então, uma coisa que me ajuda bastante é fazer anotação no bloco de notas do celular. Aí você vincula com o Google Drive esse bloco de notas. Então, se você perder o celular, qualquer coisa acontecer, ele vai ficar salvo lá no Google Drive. Então, você já resolve um problema aí já. E aí também porque fica mais fácil de busca. Às vezes você quer pesquisar alguma coisa, você vai lá na lupinha lá e você pesquisar Beren, Lúthien, você quer pesquisar algum evento e tal. E aí lá você consegue pintar, né, grifar. Eu gosto de marcar a página também. Eu separo cada bloco de notas por nome de livro, te coloco o título dele, né, tipo volume 4, volume 5, volume 3, para facilitar. E aí eu grifo o que eu acho importante. Aí eu vou colocando as cores que eu acho mais relevantes, né? Tal personagem eu vou sempre grifar de azul, que nem tudo que é referente a um, eu vou pintar de azul, para ficar mais fácil. Então isso aí me ajuda bastante. Quando eu não fazia isso, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, aí começou a fixar melhor. E outra coisa que é importante também, que é bem legal, que a gente faz com o Fabiano também lá no grupo, né? Até no Tokeniana, discutir. Coloca lá, tal, fala sobre o que você aprendeu, entendeu? E aí as pessoas vão perguntando, às vezes a pessoa vai perguntar alguma coisa para você que você não vai saber, você vai pesquisar e vai fixar melhor, entendeu? Exato. Então esse é o método que eu faço. Às vezes você não vai ser 100%, você vai esquecer uma coisa ou outra, mas ajuda muito, muito, muito. E Tolkien é releitura. Não adianta você ler o Silmarillion uma vez, sabe? Você tem que gostar do negócio. Tem que reler, participar dos grupos de leitura, entendeu? Reler com o pessoal. Eu tava, que nem lá no Parmangomor, eu tava relendo o Cid Húrin, me ajudou a lembrar muita coisa que eu não sabia, que nem aquela parte da Gurtang, eu não lembrava que ela quebrava, entendeu? Então é bem importante você fazer a releitura, sabe? Outra tática que eu uso, que eu gosto, principalmente quando tem live, participe. É melhor você gastar um tempo para participar, conversar com pessoas, de repente, que estão lendo outro livro que você já leu e você quer recordar. São nessas lives que você aprende, você entra, você discute, você faz pergunta. Verdade. Eu acho que é uma forma de você aprender que ajuda a fixar conteúdo. Eu não li tudo ainda, tá, gente? Eu falei de muito livro ainda, que alguns eu ainda não. Mas eu sei que são 25. Esses livros que eu coloquei nessa lista tem 25 livros. Eu li 17 ou 18. Mas eu vou terminar. Depois eu quero ficar uns 6 meses sem ler nada, descansando. Depois voltar a reler uma coisa ou outra. E eu só tenho que agradecer a Luana aí, que me convidou, a Laís também, que fez todos os slides, porque meu computador não está muito legal. E espero que tenha sido uma apresentação agradável, bacana, e que eu possa ter ajudado as pessoas aí. Obrigado, Luana.
Obrigada, Fabiano. Foi excelente a apresentação. Olha, estou pensando, anotei muita coisa, estou pensando muita coisa aqui. Impressionante mesmo. E você falando, eu lembrei quando eu li pela primeira vez O Senhor dos Anéis, agora no final, né? Que eu tinha 10 anos, olha isso. Eu saí pulando os capítulos. Eu não sei se eu fiz exatamente isso, depois eu vou olhar os capítulos, porque parava a história e eu saí pulando. Eu falei, gente, será que eu fiz isso sem perceber? Porque senão eu não ia continuar, né? Aquele negócio de criança que não quer saber o que vai acontecer, como é que vai terminar a história. E talvez realmente faça mais sentido, né? Porque é aquilo que a gente estava conversando, né? Até a ordem do que ele colocou era muito mais por um motivo metodológico do que de fluidez da história, né? E às vezes é mais importante você entender a história do que falar, terminei um livro. Então, por isso que eu achei fantástico, né? Quando você começou a insistir que valia a pena e realmente vale, e E faz todo mundo parar para pensar nisso também, né? E só a para forma dar, que você está lendo. só para dar o crédito, quem me falou disso foi meu amigo Ari. Ele falou, cara, você já leu Intercalado? Eu não sei se ele chegou a ler. Só que a ordem dele era um pouquinho diferente, intercalava mais. Aí eu falei, meu, deve ter uma ordem um pouco menos que tem mais sentido. Aí eu achei no Reddit, não vou lembrar qual que é o autor. Aí eu olhei e falei, vou ler assim, eu vou ser o cobaia. Vou ver se fica legal. Eu falei, Ricardo, pode ler que você vai gostar. Eu gostei. E aí o Ricardo também já é testemunha, aí, leu dessa forma. Aprovado. Selo Tá de uma qualidade, ordem. aprovado. Muito top. E depois que você lê desse jeito, Luana, porque eu mesmo, essa ordem que eu fiz, eu acabei não lendo assim porque eu estava aprendendo. Se você for reler mesmo, depois você me fala se tem algum sentido do que a gente discutiu, falou aqui, ou não. Você sua cobaia. E aí, não, e é legal também porque mais uma vez você imita o pensamento tolkieniano, que mudava também o tempo todo, né? Não tem. O interessante é você coloca no início da sua apresentação, ó, você tem que ler, cada um tem que ler a partir do que gosta, da forma que consiga terminar, né? Tem os prós e os contras, você colocou, ó, tem um trade-off, né? Dessa metodologia que eu estou propondo aqui. E você mesmo fala, eu fui mudando ao longo do tempo, né? Sim. O que mostra que é verdadeiro, porque eu acho que às vezes é isso que falta um pouco, e por isso que é tão interessante quando aparecem pessoas assim, que estão se debruçando de verdade, lendo de verdade as histórias, porque você vê que é verdade, você percebe coisas que muita gente não percebeu, porque leram batido, não se aprofundaram, ou não leram com o coração, leram querendo mostrar, por mil motivos, mas não porque gostaram, e você cria um gosto, né? Você passa a ler com o coração. Então, eu achei isso muito legal. Falei, nossa, essa apresentação tem que acontecer. Bom, foi muito boa. Ana, Estou muito Ana, agradecida mesmo. Ana Adorei. Cláudia, Tom Bombadil não faz parte do Legendário? Claro que faz. Ah, o livro, você disse? Eu coloquei só os livros da Harper, mas faz sim. Tem o livro do Tom Bombadil, tem a última canção de Bilbo também que faz, e tem um livro em inglês lá, que acho que é tudo de poema, que também faz, só que eu coloquei só os livros da Harper, por isso que eu não falei deles aqui. E eu também não li. Bom. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, vou abrir para a última. Se não, vamos fechar aqui. Foram muitas, né, ao longo da apresentação. Então, obrigada. Obrigada, Obrigado, gente. Fabiano. Muito bom mesmo. Que bom. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Tudo bem. Obrigada, Laís, né, por ter disponibilizado. A Laís é uma chefona super simples. Ela Ela sempre que está fez a junto. apresentação para mim. Mandei para ela, falei, ó, Ela coloca aí o faz tudo, eu padrão. não sei como é que ela consegue fazer tanta coisa. É impressionante. Pai, É que a não nossa consegui. chefona do Tolkieniano. Somos muito gratos e devemos muito a ela. Valeu, Leis. Obrigado. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fale agora ou cale-se para sempre.
Bom, acho que é isso, Luana. Então é isso, pessoal. Um Uma abraço. boa noite, muito obrigado. Boa noite. Bom final de semana. Tchau, tchau.